Você sabe o alfabeto em espanhol ou faltou numa dessas primeiras aulas, hein? Se você não lembra ou quer relembrar, não tem problema, que nós vamos ver isso nessa aula. Então, fica ligado e aprenda hablando. Olá, eu sou Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e hoje nós vamos falar desse tema que em muitas escolas, para muitos professores, é o primeiro tema e um dos primeiros contatos que qualquer estudante tem com a língua espanhola ou, quiçá, com qualquer outra língua. El alfabeto. Mas, Bruno, alfabeto não é a mesma coisa no português, no espanhol? É e não é. O alfabeto a gente partilha sim as mesmas letras, mas vão ter sons e algumas variações, pequenas variações de uma língua para outra. Para isso é muito importante a gente saber cada um desses detalhes. Então, vamos lá para a tela do computador para ficar mais fácil a gente compreender tudo e você saber do A até o Z? El alfabeto. O que constitui o alfabeto em espanhol? Quais são as letras que compõem? Como elas soam? Qual é o nome delas? E eu também vou mencionar várias palavras, diversas palavras que comecem, empiecen, ou que contenham essas letras ali nas suas escritas. Vamos lá? Para começar, vamos pensar que a palavra alfabeto é a constituição do grego das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta, dando origem a esse termo que engloba ou significa um conjunto de letras que fazem parte de um idioma, ok? Bom, no espanhol, o alfabeto ele é formado por 27 letras, ok? E elas são femininas. O que quer dizer isso? As letras do alfabeto em espanhol são femininas. Se eu for mencionar, chamar cada uma pelo seu nome, eu vou colocar o artigo feminino no singular. Isso é la, ok? Então eu vou dizer la A, la B. E assim consecutivamente. É necessário dizer o artigo quando eu vou deletrear ou soletrar? Não. Assim como não é necessário fazer isso no português. No português, as letras são masculinas. Então, se eu fosse dizer ou chamar cada uma delas, eu diria o A, o B, o C, ok? Mas também, igual no espanhol, não é necessário utilizar o artigo quando eu vou soletrar ou até mesmo enumerar cada uma das letras que compõem uma palavra. No espanhol, a mesma coisa, só lembra que elas são femininas, ok? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho as letras do alfabeto, ok? Do A até o Z, e eu vou apenas deixar esse quadro para vocês conseguirem visualizar, mas eu vou explicar cada uma delas nos próximos slides, falando assim do seu nome e do som e exibindo palavras que compõem ou palavras que podem ser utilizadas com essas letras, ok? Antes de irmos para o alfabeto em si, é importante eu mencionar esses dígrafos. Dígrafo é a união de duas letras para formar um som. O dígrafo ele não faz parte ali do alfabeto, mas ele é a composição de duas letras que fazem parte sim do alfabeto. Por um período da história, antes da reforma ortográfica, o T e o doble L ou L já fizeram parte, eram reconhecidas como letras, ok? Hoje em dia são considerados dígrafos, ok? União de duas letras para formar um som, ok? E aí nós começamos a enumerar e a falar cada uma das letras e o seu nome. A primeira é A, ok? Reparem que eu coloco aqui qual é o nome dela e como ela é chamada. O símbolo primeiro, inicialmente, e logo abaixo o nome, como eu reproduzo esse som. E aqui um pouco mais abaixo eu tenho mais palavras escritas ou iniciadas ou que contenham essa letra. Aqui então eu começo com o A. O A, igual ao português, o nome, abeja, ok? Abelha, abeja, abuelo, avô, tá bem? Abuelo e alcalde, alcalde, prefeito, ok? No português, o A ele vai ter mais variações de som. Eu posso dizer A ou AN.
No espanhol vai ser sempre um A fechadinho, ok? Então, A de abeja, abuelo e alcalde, vale? Vamos lá? A segunda letra é o B, ok? Como em português, o nome da letra é B. E aí, balón, balcón e beso. Balón, balcón e beso. Balão é um balão, como em português. O balcão é uma espécie de varandinha, uma sacadinha que a gente tem em alguns edifícios de 2 ou mais andares. E aí, então, é uma parte que vem um pouquinho aqui para a rua, ok? Balcón. E beso, que é o beijo, ok? Essa letra também não tem muita questão, já que o seu som é igual ao português. A terceira letra é la C, ok? C com as palavras camarero, coração e quatro. Palavras camarero, coração e quatro. Camarero é garçom. No espanhol, coração, coração e quatro, o número 4. Também sem muitas questões nessa letra, só muito cuidado com as que vão seguir, tá bem? Camarero, coração, 4, tudo bem? Mas ela em si não é problemática para o português, para nós falantes nativos do português. Agora eu já coloquei o dígrafo che, ok? La che. Quais palavras eu posso colocar com esse dígrafo e qual que é o som? O som é uma fricativa, então vai ter esse sh, ok? Olha lá as palavras. Chavo, que é o Chaves ali, o nome do personagem. Chavo, olha o sonzinho. Chavo e churros, churros, ok? Que é o nosso churros. O CH no espanhol tem então esse chiado. Chavo, churros ou coche, chico, tudo bem? Sempre esse chiado que representa o som desse dígrafo. Che, vale? Aqui eu já tenho a letra D. D, no espanhol, tem o mesmo nome. Dinero dulce. Dinero dulce. Então, dinheiro e doce. Atenção para a terceira palavra que eu deixei para vocês, que é cidade no português. Reparem que o D, nesse caso, termina a palavra e não começa. Quando o D terminar a palavra, o som ele é muito sutil em muitas regiões da Espanha. Eu vou dizer ciudad, ciudad. É como se eu fosse pronunciar esse D e eu me arrependesse e voltasse, ok? Ciudad, ok? Cidade. Então, nessas palavras, dulce, dinero e ciudad. Dulce, dinero e ciudad. A gente vai chegar lá, mas reparem que nós estamos vendo o L no meio de sílaba ou no final de sílaba, ok? O L no final de sílaba, ele se diferencia muito do U. No português, eu diria como se fosse um som idêntico ao U. No espanhol, não, ok? Exemplo, a palavra pastel. No português, em espanhol eu digo pastel, ok? Pastel, ok? A língua vai lá no céu da boca. Nesse caso, a palavra dulce, dulce, ok? A segunda vogal, ou a segunda vocal, vocal no espanhol é vogal. E aqui nós temos o E, assim mesmo, fechadinho. No português pode variar para E ou para E. No espanhol vai ser sempre E, por mais que essa palavra leve o acento gráfico, ok? E nesse caso eu coloquei as palavras enfermera, enfermera. Enfermera es la persona que cuida a los enfermos. Nós já vimos na profissão. Enfermos, doentes. Enfermera cuida dos doentes. Fe, ok? Fe não é fé, é fe, ok? É a fé no português. E espejo, espejo. Espejo, o espelho, ok? Então a segunda vogal do alfabeto, coincide também a segunda vogal, claro, do português. Sempre fechadinho, mesmo que tenha acento ou sinal gráfico, ok? E, tudo bem? Vamos para a próxima. Agora eu tenho. Reparem que eu acabei de mencionar que o som do E é fechadinho. Então, em todas as palavras, todos os nomes de letras que tiverem o E, vocês vão falar fechadinho. Então, no português, F, no espanhol, F.
F, ok? Então, F, e as palavras que eu trago para vocês, fontanero, fruta e fogão. Fontanero, fruta e fogão. Fontaneiro é o encanador, a pessoa que cuida das tubulações, ok? Fontaneiro. Já vimos também isso nas profissões. Frutas, igualzinho ao português, e fogão. Fogão também se assemelha ao português, a palavra fogão, ok? Fogão escrito com F, vale? Muito simples também, não? Agora que a coisa começa a ficar mais legal no alfabeto, ok? No português, a letra G. No espanhol, Re. Como assim? Está escrito G, igualzinho no português, mas você falou Re. Pois é, o G seguido da vogal E o G seguido da vogal I vai ter um som muito parecido com o R, um R mais fraco. Então eu vou dizer Re e Ri. O nome da letra é Re porque é seguido de um E. Mas quando o G no espanhol, ou Re, for seguido do A, do O ou do U, vai ser Ga, Go, Gu. Igual ao português, ok? Olha lá as palavras. Gallina, goma e guante. Gallina, goma e guante. Isso é galinha, borracha e luva. Gallina, goma e guante. Tudo bem? Igual ao português. Agora, quando eu sigo o G ou Re do E ou do I, o som é como um R fraco. Gente, gente e gitana. Gente, gitana, ok? Gente e cigana. Gente, gitana. Vale? Sencillo, não? E aí, o que vocês estão achando? Muito difícil? Se tiver difícil até o G, pause esse vídeo, volta, repita essas palavras para que fique muito fixado antes de você continuar, tá bem? Vamos lá então? Bom, a próxima letra do alfabeto, o nosso H no português, que em espanhol é chamado de H, ok? H. Escrito com o próprio H, com a própria letra, o nome dela é escrito, claro, mas o H no espanhol nunca tem som, ok? Ele nunca vai soar, às vezes, como um R mais fraco, como no inglês, tá bem? Ele nunca vai ter som. Então, olha lá algumas palavras que começam ou que contenham a letra H, como elas soam. Primeiro, helado. Helado. Eu escrevo com H, mas é como se esse H não existisse. Depois, hada. Hada, ok? E hielo. Hielo. Helado, sorvete. Hada, fada. Hielo, gelo, ok? Todas escrevem com H, o H não tem som, então eu não pronuncio. Mas o nome da letra é H. H. Se eu for soletrar alguma coisa, eu preciso falar H, ok? Tudo bem? Vamos para a próxima letra, que é a terceira vogal, que é o I. Tudo bem? O I também não tem grandes questões, é muito simples e é igual o português. E aqui eu tenho as palavras iglesia, iglesia, que é igreja no português, e isla, que é ilha, ok? Nós vimos lá na aula sobre música o nome de um cantor, parte espanhol, parte da Indonésia, se eu não me engano, que é o Julio Iglesias, ok? Julio Iglesias, que é Júlio Igreja, ou Igrejas, né? Julio Iglesias, que é filho do Henrique Iglesias, também um cantor muito famoso, esse sim, apenas espanhol. Então as palavras iglesia, que é igreja, e isla, ilha, ok? Começa com I, não tem nenhuma questão, é igual o mesmo som produzido no português. As palavras agora começam com a letra J. J. Esse é o nome dessa letra, J. Também como um R mais fraco. A diferença do J para o G é que o J ele vai seguir todas as letras A, E, I, O, U, todas as vogais, com som de R fraco. O G ele tinha um som de R fraco apenas com o E e com o I, ok? Nesse caso, todas as palavras escritas com J vão ter esse som mais fraco, mais aqui da garganta, tá bem? Girafa, juguete, japonês.
girafa, girafa. Juguete, brinquedo. Japonês, japonês, ok? Nomes próprios, eu também mantenho isso? Sim. Nome Júlia, Júlia, por exemplo, tá bem? Vamos seguir então. Rota, muito simples. Girafa, juguete, japonês. Vale? Agora eu tenho a consoante L, ok? O mesmo nome ali do português, a diferença é que no português eu falo L, no espanhol eu falo ele, mais fechadinho. E algumas palavras aqui com L. Luna, lua. Luna, lua. Leche, ok? Olha aqui também o dígrafo che. Leche, igualzinho ao português, o som do L. Leche. A diferença está ali no dígrafo. E depois, espanhol. Espanhol. Aqui o L vai no final da sílaba ou no final da palavra. O L ele é alteado. Espanhol. Para diferenciar do U, senão eu diria espanhol. Ok? Espanhol. Ok? Seguindo, nós temos o dígrafo doble L, ok? Ou L, tudo bem? É a junção de duas letras L's seguidas. Esse som ele pode variar dependendo da região onde eu estou. Isso eu também já disse, já mencionei em outros vídeos. Como assim? Algumas regiões da Espanha vai ter um som como lluya, lluya. É como o nosso LH, ok? Outras vão ter um som mais como lluvia, lluvia, ok? Em regiões da América do Sul, como na Argentina e parte do Uruguai, vai ter um som mais chiado, lluvia, lluvia. Você deve escolher um deles e adaptar tanto a sua audição quanto a sua fala para que você não fique oscilando, tá bem? Claro, se sua intenção é estudar na Argentina, no Uruguai, tenta reproduzir o som mais chiado. Agora, se você quer uma versão mais standard, que é mais aceita, de novo, não tem melhor ou pior, tá? É uma questão ali de proximidade com o local, das suas intenções. Se você quer algo mais standard, tenta reproduzir um som mais parecido com o nosso LH, ok? Então eu diria essas palavras mais parecidas com o som do LH, como lluya, llorar, llave, ok? No som também aceito em várias regiões da América e também na Espanha, eu falaria lluvia, llorar e llave, ok? E em regiões ali da Argentina e do Uruguai, eu falaria lluvia, chorar e chave, ok? Mas eu vou dizer essa mais parecida com o nosso LH. Lluvia, llorar, llave. Chuva, chorar e chave. Tudo bem? Repararam o som? Lluvia, llorar, llave. Um detalhe, nós temos duas palavras aqui escritas com a letra V, que contém a letra V. Olha como eu reproduzo o som dessas duas letras. A gente vai ver lá no final do alfabeto, mas já para ir adiantando. Lluvia, lluvia, llave, llave. Repararam no som? Então fica curioso que no final eu vou te dar mais detalhes sobre esse som, ok? Agora eu tenho la M, ok? No português eu digo M, aqui mais fechadinho, M, ok? E aí palavras que começam ou que contenham a consoante, perdão, M. Mano, mulher e mar. Mano, mão, mulher, mulher. Olha o J de novo. Mulher e mar, ok? Mano, mulher e mar. Igualzinho o português, o som do M, sem grandes dificuldades. Aqui, el sonido de la N. N, como espanhol, como no português também. Nido, noche, naranja, ok? Nido, ninho, ok? El nido, o ninho. La noche, o som do dígrafo che, la noche, a noite. E naranja, naranja, el sonido de la jota, a laranja, la naranja, ok? O N em questão, que a gente está em foco nesse slide, não tem mudança do português para o espanhol, ok? Aqui eu tenho ñ,
ñ. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. ñ. Ok? Esse eu coloquei uma animaçãozinha diferente para dar mais foco. Qual que é a diferença? Olha lá, vamos voltar. N, e agora N, N. O N é uma letra que nós não temos no português, mas não é uma letra própria só do espanhol. Outros alfabetos contêm essa mesma letra, claro, com nomes ali dependendo a região onde está, de qual país faz parte. A letra N vai ter um som aproximado do nosso NH. O nosso dígrafo doble L tinha um som aproximado do nosso LH. Lembram? Llamar, llave, llorar. Agora o N, ou a letra N, tem um som parecido com o nosso NH. Olhem as palavras. Niño, niño, meñique, meñique e niñera, niñera, ok? Então, niño, garoto. Meñique é um mindinho, meñique, mindinho. E niñera, niñera, pessoa que cuida ali de los niños, seria babá, ok? Niñera, meñique e niño, ok? O som que eu reproduzi com a letra N é o som que eu reproduzo no português do nosso NH, ok? Nunca se esqueçam, tá bem? Agora eu tenho a penúltima vogal do alfabeto, la vocal O, ou la O. O Ozinho também, igualzinho o som do português, mas lembrem-se que no português eu tenho O e O. No espanhol, mesmo que leve acento, assim como o E e assim como o A, vai ser sempre fechadinho, vai ser sempre O. E as palavras que eu trouxe para vocês, osso, el osso, tá? Que é o urso, tudo bem? Mas parece que eu estou falando osso. Como que é osso em espanhol? Osso se escreve com H e vai ser hueso. El hueso, que é o osso. Agora a palavra osso é urso. É um falso amigo também, dá para confundir. El osso, o urso. El ojo, olha o J de novo, ou J. El ojo, o olho, e la olla. La olla, olha o dígrafo doble L. Olla, panela de pressão, ok? La olla, tudo bem? Olha lá. El oso, el ojo, la olla, ok? O urso, o olho e a panela de pressão, tudo bem? Sem dificuldades também na vogal O. Vamos seguindo. Ahora tenemos la P, ¿ok? La P. ¿Cuál es la cuestión acerca de la P? Ninguna, no hay cuestiones. Pantalón, puente, pizarra, ¿ok? Pantalón, puente, pizarra. Pantalón, calças. Puente, ponte. Pizarra, lousa, tá bem? A consoante P também é reproduzida como o som do português. Não tem nenhuma mudança entre o português e o espanhol. É super fácil, ok? La P. Agora essa letra, o Q, no espanhol é chamada de Q, ok? Q. Qual que é a questão da letra Q? Nenhuma. Só o nome, que pode soar um pouquinho incomum para nós falantes de português, mas no espanhol não tem nenhuma questão sobre isso. O som reproduzido ou produzido pela consoante Q é o mesmo que a consoante Q no português. E aqui eu tenho as palavras queso, ok? Queso, queijo, e quiosco, que é o quiosque, aquela banquinha de jornais, tá bem? Queso, quiosco. Eu vou ter outras palavras ali, que, porque, que também utilizam a consoante Q e tem o mesmo som. Então a consoante, nesse caso, só vai ter um nome diferente, mas o som produzido é o mesmo, ok? Agora temos a consonante R. R. Reparem que eu enfatizei o R, ok? Por quê? O nome R, ele é escrito com dois R's para mostrar essa vibração.
Ah, mas é assim também o som da consoante R no espanhol? Em alguns casos. Quais casos? No início de palavra vai ter esse R vibrante, como regalo, tá? Como regalo, agora sim vai produzir melhor. Regalo, ok? Ele vai ser vibrante. Ele vai ser vibrante também quando for dois R's. Perro, perro, ok? Vibrante. Agora, se for apenas um R no meio de palavra ou o R final, eu vou falar um Rzinho mais fraco. Pintor, ok? Pintor. Regalo, perro, pintor, ok? Não é vibrante no final de sílaba, no final de palavra e nem no meio de palavra se for apenas um R. Ele vai ter essa vibração aqui quando for início de palavra e dois R's no meio de palavra, tá bom? Regalo, perro, pintor, ok? Regalo, presente. Perro, cachorro. E pintor, vocês já sabem o que significa. Tudo bem? Muito difícil? Não, né? Essa também é bem tranquila, só lembrar da vibração inicial e quando for dois R's. Agora temos la S. S no espanhol tem o mesmo som do português em muitos casos. Olha aqui. Sábana, sábana, ok? Tem o acento no A, mas não é sábana, é sábana, fechadinho, caça e livros, ok? Então eu tenho, olha lá, início de palavra, sábana, sábana. Reparem que não é igual ao português, que eu falo sábana, por exemplo. Eu falaria essa palavra, tá? Essa palavra não existe no português. Sábana é lençol. Então eu tenho o S no início de palavra, sábana. Depois eu tenho caça, caça. Quando o S está no meio de palavra, no início de sílaba, mas no meio de palavra, tem esse S, caça, caça, ok? Sábana, caça. Tudo bem? Que é lençol, casa. E no final de palavra vai marcar muitas vezes o plural e o som vai ser igual ao português. Libros, libros, que seriam livros. Então, sábanas, lençol, caça, olha, caça, casa e o livros, ok? Que é livros. No português eu digo casa. Escrevo com S, mas o som poderia muito facilmente ser escrito, né? Porque o som se assemelha à letra Z no português. Casa. Já no espanhol eu consigo diferenciar muito mais facilmente, tudo bem? O S do Z. Então eu digo casa, ok? Casa. Vamos à próxima? Bom, agora eu tenho a consoante T. No espanhol tem o mesmo nome do português e o seu uso também é o mesmo. T. Taza, taza. Reparem, nesse caso eu produzo um som com zeta, taza. No slide anterior eu disse caça. Então eu consigo distinguir e diferenciar com muita facilidade o Z do S. Taza, como tem o vídeo anterior, vocês vão ver que lá é xícara. Taza, ok? Xícara. Toalha, toalha. O doble L, toalha, ok? O som do T, exatamente o mesmo. Toalha. E depois, tijeira ou tijeras, ok? Que seria tesoura. Tijeira ou tijeras, ok? E aí eu tenho rota, tijeras. Um som parecido com o R, tá bom? Mas em relação à consoante T, não tenho dificuldades porque o som é o mesmo do português. Agora vamos à próxima. La última vocal. La última vocal é la U. U, igualzinho em português. Unhas, unhas, unhas. Unicórnio, unicórnio, unicórnio. E uniforme. Também é igual, não tem distinção. Igualzinho ali, sem grande distinção, sem grande dificuldade, ok? Agora vamos para a minha favorita. É minha favorita porque é onde os alunos mais erram, mesmo sendo muito fácil, ok? A letra UE, ok? Letra UE. Vamos falar V. Não existe esse som no espanhol, V. Vocês podem até procurar, também tem vídeo meu falando sobre isso.
especificamente sobre el sonido de las consonantes B e UE, ok? Essa letra é chamada de UE. Por que UE? Porque o V em espanhol tem esse som aproximado do B, ok? O V em espanhol pode ser chamado de UE, pode ser chamado também de B corta, como B mais curtinha, tá? Menorzinha, B pequena ou B chica, tá? B pequena, B garota, B criança, tudo bem? Beninha, todas as formas de você diferenciar de la B, como escreve a palavra Bruno, o nome próprio Bruno ou o nome próprio Brasil, tudo bem? Então, a consoante, nesse caso, é chamada de UE ou B corta, B barra ou B chiquita. E as palavras que começam ou que contenham essa consoante, eu vou mudar o som que eu falaria no português. Não existe, de novo, o som V, o som vai ser B, ok? Então, vaca, vaca, ok? Vegetales, vegetales, vientre. Vaca, vegetales, vientre. Então, vaca, vegetais e ventre, ok? Vaca, vaca, vegetales. E aí eu tenho o re, ok? A consoante G seguida do E, vegetales. E depois vientre, ok? Vientre, tudo bem? Se eu for dizer um nome que comece ou que contenha a consoante V, eu também vou mudar o nome, vou pronunciar com esse som. Então, por exemplo, Valéria, Verônica, Victor, Vinícius, tudo bem? Sempre com esse som de B, tudo bem? Bueno, agora eu tenho la W. Se no anterior eu tinha U, que era o V, agora eu tenho W, que é 2 Vs, ok? Então o nome da letra é W ou W, não importa onde eu vou colocar o W. Pode ser antes ou depois. La W, la W. Essa letra no espanhol é uma letra importada. Nós não vamos ter palavras que vão surgir da língua espanhola e vão começar com essa letra. Então essas palavras elas são importadas. Então, nesse caso, o som ele vai ser reproduzido como no inglês ou como na língua de origem, tá bem? Windsurf, Walkman, ok? Windsurf, Walkman. Não tem uma outra pronúncia, tá bom? Então, uma pronúncia mais anglo-saxônica ali do inglês, tá bem? Windsurf, Walkman, W. Agora tenho la X. O nome da letra é X, o nosso X. Táxi no português. Examen, ok? Examen. No português eu falaria exame, tá? No português o som é exame. No espanhol é X, tem esse X, ok? Então, táxi, examen, ok? E agora, aí que vem a grande questão. Eu não falo México, ok? O som seria esse, mas nesse caso eu falo México, ok? México e mexicano são duas palavras no espanhol que são escritas com X, com X, mas o som vai ser como se fosse escrito com J. Isso se deve a uma questão histórica da língua, ok? Tentaram há algum tempo, numa reforma ortográfica, instituir que o nome do país e o nome do gentílico, isso é da pessoa que vive, que nasceu lá, seria escrito e pronunciado com a consoante X ou X, mas não deu muito certo, tá? É difícil você tentar impor, tá bem? Então, o nome do país e o nome da pessoa que vive lá, México e mexicano, se escreve com X, mas não é o som do X que a gente pronuncia, tudo bem? Então, táxi, examen e México, ok? Agora eu tenho a consoante Y, ou como pode ser chamada mais recentemente, la IE, ok? La IE. Reparem que é uma consoante, mas que pode, dependendo da palavra, dependendo da região, assumir um som de vogal ou um som de consoante. Como assim, Bruno? Pode assumir um som específico de la
Y ou pode assumir o som da vogal I. Olha aqui as palavras que nós temos no português, ioiô e praia. Eu posso produzir ioiô como se fosse um som de I, ioiô, ou poderia pronunciar jojo, ok? Jojo, ou xoxô, se eu estivesse na Argentina ou no Uruguai. Eu prefiro, nesse caso, produzir o som ioiô, ok? Ah, e a palavra eu no espanhol também não é escrita assim? Sim, é escrita com Y e O. Eu posso produzir o som, então, io, yo ou xô. Eu produzo io, tá? Eu sou, tu eres, tudo bem? E agora essa palavra no português, praia, no espanhol, playa, playa. Eu assumi para mim o som de Y como esse som, playa. Então eu vou dizer yo me llamo, ok? Então faz um casalzinho com o dígrafo doble L. Quem diz llamo vai dizer yo me llamo. Quem diz yo vai dizer yo me llamo. E quem diz xô vai dizer xô me chamo. Tudo bem? Para concordar, para ter uma congruência com a região que você está reproduzindo o som. Então eu prefiro me aproximar da vogal I, tá bem? Ioiô, playa, tudo bem? Vamos agora para la última consonante, la Z, tudo bem? Eu vou dizer zorro, zorro, zapato, zapato, zíper, ok? Zíper. Então, é muito similar ao som produzido no português. Zeta, o nome da letra, reparem que eu fiz esse z, zeta, zorro, que é o próprio herói, o zorro, zapato, que no português é o sapato, e zíper, que é o zíper, ok? A letra se chama zeta, tudo bem? Bom, agora que nós já vimos o nome das letras, o som que elas produzem, nós vamos fazer uma atividade de deletrear. Deletrear é soletrar. Eu vou pedir para que vocês olhem o objeto principal das imagens e pensem como seria você dizendo cada uma, né, soletrando cada uma das letras ou deletreando no espanhol. Vamos então deletrear a palavra relógio. No espanhol, relógio é reloj, ok? Reloj. E aí, para soletrar essa palavra, como que ficaria? Pensaram? Vamos lá. Reloj. R-E-L-O-J. R-E-L-O-J. Reloj. Ok? Reloj. Tudo bem? Difícil? Não, né? Vamos para o próximo, ver se a gente consegue ditar a próxima palavra. Agora eu tenho essa palavra aqui no português, esse objeto que no português é chamado de queijo. Tudo bem? Queijo. No espanhol, queso. Queso. A pronúncia, ou soletrando essa palavra, como que seria? Seria da seguinte forma: Q-U-E-S-O. Q-U-E-S-O. Queso. Tá bem? De novo, a letra Q no espanhol tem o mesmo som e o mesmo uso do português. A diferença é apenas o nome. Então, queijo em espanhol, queso. Q-U-E-S-O. Ok? E nesse caso, o que nós temos aqui? Uma caveira mexicana. Caveira em espanhol é chamado de calavera. Calavera. Ok? Calavera. E aí eu vou dizer calavera, você vai me E aí eu vou dizer calavera e você vai me perguntar com B ou com V? Com B ou com V? E eu já vou responder soletrando para vocês. Calavera. C-A-L-A-V-E-R-A. Calavera. C-A-L-A-V-E-R-A. Calavera, ok? Então, nesse caso é com V, então com Vzinho, tá bem? Calavera.
E neste caso, o que temos? O que a gente tem nesse caso? O que a gente pode soletrar nesse caso? Tem diferentes coisas ali, poderia falar das montanhas, das flores, da garota, do vestido dela. Vou falar então da garota. Garota pode ser chica, pode ser muchacha, por exemplo, tá bem? Eu vou soletrar a palavra muchacha, tudo bem? Muchacha, muchacha, garota. M-U-C-H-A, C-H-A, muchacha. M-U-C-H-A, C-H-A, tudo bem? Poderia dizer M-U dígrafo C-A, dígrafo C-A. Poderia dizer então C-H, isso é C-H, ou poderia dizer dígrafo C, dígrafo C, que é o C e o H juntos. Eu acho que é mais fácil dizer letrinha por letrinha quando eu for soletrar, tá? Eu desvincular que é um dígrafo. Então, M-U-C-H-A-C-H-A, muchacha, tudo bem? Garota. E nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma bandeira da Espanha, na bandeira da Espanha. E aí eu vou escolher o que eu vou soletrar. Nesse caso, eu vou soletrar a palavra bandeira, bandeira, ok? Bandeira, B-A-N-D-E-R-O. Opa, soletrei bandeiro. B-A-N-D-E-R-A, bandeira, bandeira, B-A-N-D-E-R-A, bandeira, tudo bem? Se eu for soletrar Espanha, eu diria E-S-P-A-N-A, E-S-P-A-N-A, Espanha, tudo bem? Bom, vamos mudar um pouquinho. Nesse caso, eu tenho escrito a palavra para vocês em espanhol e eu peço apenas que vocês soletrem ou deletreiem. Também é até mais fácil, deletreando a palavra palhaço, palhaço. Poderia dizer palhaço ou pachaço. Nesse caso, minha pronúncia está se aproximando da vogal I, palhaço, P-A-Y-A-S-O, P-A-Y-A-S-O, palhaço, ok? Palhaço. Nesse caso, a palavra cebola no português, cebolla, cebolla no espanhol, C-E-B-O-L-L-A, C-E-B-O-L-L-A. Eu posso dizer L-L, como se fossem letras separadas, ou posso dizer o nome do dígrafo, doble L, tudo bem? Cebola, cebolla, ou cebolla, ou cebocha, tudo bem? Eu pronuncio um som parecido do LH, cebolla, tudo bem? C-E-B-O-L-L-A, cebolla. E para encerrar, qual é a palavra que vocês estão vendo aqui? Só para terminar bem fácil. Natação. Natação, no espanhol, N-A-T-A-C-I-O, tilde, tilde é acento, tá? Tilde N, tá bem? N-A-T-A-C-I-O, tilde N, tudo bem? Muito simples, muito gostoso e muito parecido do português. Espero que vocês tenham compreendido e se tiver alguma dificuldade relacionada às letras, ao nome das letras, ao som das letras, é só você assistir esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Agora nós já relembramos o nome de cada uma das letras, o som de cada uma das letras e aprendemos o que significa a palavra deletrear, que é soletrar. Então, como se deletreia Aprenda Hablando? Fica essa atividade para vocês realizarem mentalmente. Também pratica com seus amigos e familiares, depois de compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, mandando ali um áudio soletrando o seu nome ou o seu sobrenome, ok? Então, você pode, depois de dizer o seu, perguntar para o seu colega ou para o seu familiar: como se deletreia su nombre? Ou como se deletreia su apellido, ok? É muito legal, muito fácil e vai fazer você memorizar de uma forma muito mais interessante, inteligente e dinâmica. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias no YouTube, no Spotify, no Instagram e no Facebook. No Spotify não, seria podcast. Bom,
De qualquer forma, se esse vídeo foi muito importante e você aprendeu alguma coisa, não se esqueça de se inscrever, deixar nos comentários outras ideias, outras coisas que você gostaria que eu falasse aqui e dale tu me gusta. Es eso, señores. Muchísimas gracias. Vale y adiós.